não me conhece, meu nome é Diego. Eu trabalho aqui no marketing da High Platform e hoje eu vou apresentar esse webinar para vocês. A gente trouxe aqui o Rafael Zoletti. Ele é cofundador da Link2You e hoje ele vai falar um pouquinho sobre integração de sistemas e automação de processos na jornada do consumidor. A gente vai falar um pouquinho dos impactos positivos que essas integrações e esses processos eles trazem para o relacionamento com o consumidor. Queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho da Link2You. Legal, gente. Primeiro, bom dia. É um prazer estar aqui com o Diego, com todo mundo que estiver acompanhando a gente. Eu sou o Rafael, tenho alguns anos de experiência na parte de atendimento ao consumidor. Tá? Trabalhei aqui na casa, na High Platform, por 3 anos e meio, ainda antiga Direct Talk na época. E junto aí com um pessoal bacana que a gente conhece de mercado, a gente fundou a Link2You, tá? A Link2You, ela nasce com um viés e um conceito de trazer uma parte nova de integração, um conceito mais leve, mais eficiente e mais racional, mas sobretudo voltado para a parte de atendimento ao consumidor. Eu acho que é a grande marca e a grande satisfação que a RAI leva também, e é onde a gente vai olhar bastante com carinho com esse viés de ser mais leve, de poder ajudar, sobretudo, a área de negócios. Então, legal, não sei qual parte parou, mas só recapitulando, então, a Link2You, ela nasce, então, com esse conceito de trazer facilidade na parte de integração e automação do processo, que eu acho que é o que a gente vai conversar muito hoje. A gente entendeu ao longo aí da nossa experiência de jornada no mercado que as áreas de negócio, principalmente as áreas de atendimento, têm alguma restrição ou dificuldade de falar sobre integrações ou automações, e a Link2You vem justamente para poder participar e ajudar diretamente a quem trabalha com atendimento nessa parte. Tá? Legal. Quem tiver alguma pergunta, a nossa equipe está aí no chat, é só mandar. A Patrícia está aí fazendo a ligação, ela me passa aqui as perguntas e eu passo para o Rafael. Rafa, eu queria falar um pouquinho sobre como a integração de sistemas pode ajudar o consumidor na compra. Ainda mais no cenário de canais digitais, que é o que a gente mais fala hoje, em atendimento ao consumidor. Você fala sobre isso? Eu acho que o seguinte, hoje a parte de integração, ela possibilita uma série de vantagens tanto para o consumidor quanto para a empresa. Tá? Sobretudo na parte do autoatendimento, que eu acho que é o que a maioria das empresas e das áreas de atendimento ao consumidor tem buscado atualmente, né? E principalmente dar qualidade a esse autoatendimento, né? Não só o autoatendimento pelo autoatendimento, mas que esse consumidor tenha uma satisfação com o autoatendimento. E por que a integração pode proporcionar isso? Né? A partir do momento que você integra informações, você começa, por exemplo, dentro de um histórico financeiro desse consumidor, um boleto que ele eventualmente solicita para o chatbot ou, enfim, para algum outro mecanismo de canal digital, você está fazendo com que ele tenha a resposta muito mais rápida, muito mais prática e, consequentemente, tenha uma satisfação maior com aquele atendimento que ele tá passando naquele momento. Tá? E óbvio que para a operação você tem todo o viés de auto-atender esse consumidor e toda a consequência que eu acho que muitos de vocês já conhecem de reter esse consumidor dentro de um canal digital automatizado. Enfim, tá. E como as integrações elas podem ajudar na relação da tratativa das demandas do back-office, falando agora da parte interna ali do atendimento. Isso é muito importante, muito legal. O que a gente tem visto, né? Ao longo desses anos, e até quando minha passagem aqui, a gente viu que o mercado amadureceu muito na questão do front e da disponibilidade dos canais para esse consumidor, né? Então, eu acho que hoje, quem trabalha com atendimento ao consumidor tem muito acesso a material rico, a muito conteúdo, a muita tecnologia, a muita solução para fazer o front, né? Para ter aquele canal do chatbot, do chat e outros canais. Mas eu acho que as empresas precisam começar também a olhar um pouquinho para o back-office, para a tratativa desses assuntos lá dentro da casa, né? Assim, não vou citar o nome, mas vou dar um exemplo de um cliente digital, de um segmento digital, uma fintech,
que trata muito bem esse consumidor dentro do canal digital, dentro do chatbot, mas que tem processos manuais ainda dentro de casa, processos com Excel, com post-it, com planilha, folha de caderno, enfim. E quando a gente fala de integração, a gente começa a olhar também para esse universo, que não adianta eu atender muito bem esse consumidor ali no chatbot, mas passar para ele um SLA de 20 dias para responder a demanda que ele precisa, né? Exatamente. Porque você não tem nenhum tipo de integração com o sistema legado dentro de casa. Então, quando a gente começa a olhar para o back-office, a gente começa, sobretudo, a diminuir esses SLAs, a trazer essa informação ou em tempo real ou num tempo mais curto para esse consumidor, e aí você está melhorando também a satisfação dele. Porque o consumidor em si, ele quase não tem ou tem pouco contato com esse back-office, né? Ele tem ali confronto, com saque, mas ele pouco sabe o que acontece dentro de casa. E a gente precisa dar uma olhadinha nessa cozinha também para ter uma evolução e uma satisfação melhor aí do consumidor. Está chegando perguntas aqui, já eu interrompo para falar o que vocês estão perguntando aí o pessoal que está assistindo online. Você falou muito agora da satisfação do consumidor, mas não é só disso que uma empresa vive, né? A satisfação do consumidor é importante porque aumenta as vendas, fideliza, mas a gente tem que falar também de redução de custos. Como que todo esse processo facilita nessa redução de custos numa companhia? Facilita muito, sobretudo, quando a gente começa a criar processos e automatizar processos. Certo? Então, você imagina, por exemplo, que um processo ou uma área dentro da companhia que tenha poucos processos dentro desse atendimento e que dependa ali de post-it, essa informação se perde, você tem um custo elevado de profissionais, sobretudo, trabalhando com pouca comunicação e com pouca interação para resolver assuntos do consumidor na parte final. Quando a gente fala de integração propriamente dito, a integração ela vai entrar dentro de um processo e ela vai aumentar a produtividade. E aí, quando a gente fala de aumento de produtividade, a gente está atacando um cenário de custo, né? Então, com a mesma equipe que você tem hoje, através de níveis de integração diferentes, você consegue ter uma produtividade muito maior e um nível de informação e geração de informação muito valioso. Para as equipes que hoje já funcionam com algum tipo de processo estruturado ou com muitos processos estruturados, aí você tem um outro cenário importante também, que é o cenário da automação e não só da integração. A automação, basicamente, a gente vai atacar processos que são manuais, que são processos custosos, mas que eventualmente um robô, uma inteligência poderia fazer esse processo e liberar essa equipe, seja uma equipe de front ou de back-office, para fazer tomadas de decisões, trabalhos mais estratégicos, relacionamento propriamente com o cliente e não só trabalhos manuais de Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, ou gerar relatório, ou buscar informações para criar relatórios, tudo isso a gente pode também automatizar, não só integrar, mas automatizar. Eu acho que ao longo do webinar a gente vai falar um pouquinho das diferenças, enfim, do que é integrar e do que é automatizar. Mas eu acho que nesse sentido a gente consegue atacar muito a parte de redução de custos. Por falar em automatizar, quando eu entrei aqui, eu sou da antiga Direct Talk também, gente. Inclusive eu comecei aqui com o Rafael lá há algum tempo atrás. E eu lembro que as pessoas estavam falando de chatbot, mas era assim, era uma coisa no futuro, que não sabiam se ia dar certo. Quando a gente ia dar entrevista para falar de chatbot, as pessoas meio que davam risada, falavam que isso era algo que demoraria anos para chegar. E hoje a gente só fala em chatbot. Sim, já é bem consolidado. Já é muito consolidado. Mas eu queria que você falasse um pouco agora do futuro dos robôs. Né? Que você falou bastante de automação e como que os robôs chegam agora para fazer a automação do atendimento. Os robôs, existem vários tipos de robôs ou várias situações de robôs. Não vamos dizer vários tipos, mas várias situações de robôs. Tá? A gente tem hoje no mercado um formato que é o RPA, né, que é o Robotic Process Automation, que é uma tecnologia mais difundida. Não é uma tecnologia nova ou tão nova. Se você pegar nos anos 90, você já tem 80, enfim, robôs fazendo processos manuais e trazendo para dentro de uma rotina.
Quando a gente fala em futuro, a gente fala sobretudo de inteligência artificial. E hoje, eu acho que hoje norteia não só a parte do RPA, enfim, como do atendimento, mas a inteligência artificial, ela vem sobretudo a somar nesse processo e também na tomada de decisão, ou auxiliar ao humano, a operação também a tomar decisões, tá? Dá um exemplo. Você pode ter hoje uma área de gestão de atendimento, que você tem uma equipe que gere relatórios para mostrar como melhorar a satisfação desse consumidor, tá? Se você tem um robô, um RPA, já trabalhando na criação dos relatórios, e uma inteligência artificial plugada a esse robô, esse processo todo ele já começa a ter as informações propriamente geradas por uma inteligência artificial e apontando aí para o humano, que toma a decisão, óbvio, qual é o melhor caminho a ser seguido. Então, eu acho que o caminho da inteligência artificial, o segmento de automação, como o segmento de atendimento ao consumidor, ele é o que veio para ficar e é o futuro a caminhar. Um pouquinho do que você falou, o chatbot há 5, 6 anos atrás, ele era uma grande novidade, uma coisa muito bacana, mas que ainda as empresas tinham pouco contato. Sim, medo. Tinham medo, como isso ia estar dentro do budget, enfim, uma série de coisas. E hoje se tornou, acho que quase que uma ferramenta essencial para todo mundo, né? Eu acho que a parte de automação e de inteligência artificial daqui 5, 6 anos também caminha para que foi o chatbot ano passado e para que a gente tenha um cenário no futuro aí mais inteligência artificial calculada nos processos em si. Tá? Eu acho que esse é o caminho. Tá bom. A gente está vendo várias empresas oferecendo chatbot, dizendo que usam inteligência artificial. Mas na hora do modelo, ele não consegue fazer integração, enfim. Eu queria que você falasse um pouco da diferença de um chatbot em que é possível fazer integrações ou aquele chatbot que é perguntas e respostas, que na minha opinião não é considerado um chatbot, é uma faca inteligente. Sim. Queria que você falasse um pouco dessa diferença e por que é importante um chatbot ter essas integrações, possibilitar essas integrações com outras plataformas. Não, legal. O mercado, acho que ele nasceu muito no chatbot, com o chatbot o que a gente fala informativo, né? Que era aquele chatbot, que você falou, uma faca inteligente, onde o consumidor ele fazia uma pergunta e se tivesse ali na base de conhecimento, ele responderia ou não e pediria desculpas, fazia um próximo caminho, etc. E eu acho que esse foi o processo de criação dessa solução, dessa ferramenta, mas que hoje a evolução também do chatbot é o chamado chatbot transacional, que aí é onde entra muita parte de integração, né? No mercado hoje você tem algumas tecnologias que a gente fala como inteligência artificial, mas você tem um mercado muito vasto de oportunidades de criação de chatbots e aplicação de chatbots com integrações mais simples no conceito técnico, não tão simples no conceito de negócio. Sim. Então, o que significa isso que eu quis dizer? Por exemplo, a Link2You pode ajudar muito aos clientes da RAI, que utilizam hoje chatbots da RAI, com a criação de integrações e disponibilizar isso dentro do chatbot da RAI, para que o consumidor final lá, quando acessar, possa gerar uma segunda via de boleto, possa fazer uma troca, possa fazer uma logística reversa, enfim, uma série de itens tratados dentro do chatbot. Isso é mediante a construção de integração, ao desenvolvimento de integração. E aí tem alguns fatores que vão orientar ou não, né? Primeiro, a gente está integrando isso aqui. A que tipo de sistema legado a gente está integrando o chatbot e que tipo de informação a gente está buscando. Porque, eventualmente, a gente está integrando um sistema que também não seja um sistema tão amigável para que a gente busque essa informação, né? São sistemas amigáveis? Se são sistemas amigáveis, ele provavelmente já tem APIs disponíveis, o próprio CRM, o RP, o sistema financeiro já tem algum tipo de API e você já consiga plugar dentro de um chatbot. Isso já é um processo, acho, muito natural de vocês, da RAI, fazer essa integração naturalmente sem desenvolvimento, porque o produto já foi construído dessa forma. Agora, quando não há, aí é um processo onde a Link2You e outras empresas do mercado
nesse formato, nesse segmento, ajudam, que é como construir algum meio de integração com esse sistema legado e trazer as informações para o chatbot, porque aí no fim das contas o chatbot vai se tornar transacional. Ele não vai ser só a faca inteligente que fala o horário de abertura da loja, ele vai ser o chatbot que vai permitir a troca do produto que foi comprado dentro daquela loja. Então, assim, o mercado hoje ele tem ainda muita oportunidade, falando de chatbot, de integrar isso e tornar cada vez mais transacional. Sem que a empresa precise também gastar rios de dinheiro numa inteligência artificial que muitas vezes não é necessário para aquele tipo de processo que ele precise. Porque às vezes ele não precisa ali ter uma inteligência artificial para fazer uma logística reversa. Isso um chatbot muito bem trabalhado e com integração trata isso muito bem e traz o mesmo nível de resultado de sucesso e retenção e redução de custo e satisfação do cliente do que se você tiver uma inteligência artificial na ponta. E aí a gente volta para aquele assunto que a gente falou, né? Tudo isso traz satisfação para o consumidor, ele fica mais contente, fidelização, enfim, ainda reduz isso. Que eu acho que é o que toda empresa busca, né? Redução de custo e a satisfação do consumidor. Como unir essa ponta? A tecnologia pode ajudar muito, tem ajudado muito nessa busca. Legal. Você citou uma sigla, RPA. Eu fiquei meio confuso na hora, mas acho que quem está assistindo também. Queria que você explicasse o que significa, enfim, para esse contexto, Clécio. Tá, legal. Diferente de integração, o RPA ele é uma automação de processos, tá? É uma sigla em inglês, Robotic Process Automation, tá? Que basicamente é a construção de um robô, de uma solução, para fazer uma automação de um processo que eventualmente é humano. Eu vou citar algum exemplo básico sobre isso, tá? Você pode ter hoje, por exemplo, um back-office que recebe ali planilhas de Excel e com cotações de diversas peças para fazer um serviço. Então, uma telco, uma empresa de telecomunicações, ela precisa fazer uma instalação de um ponto de internet aqui no escritório, tá? Quando ela vem aqui, ela vem com um orçamento. Então, ela vai falar assim, eu vou levar não sei quantos metros de cabeamento, modem, etc. E esse orçamento, eventualmente, já passou pelo back-office. Alguém já tratou, alguém foi lá e pegou uma planilha Excel e construiu uma planilhinha para o instalador vir aqui tudo bonitinho, tá? Um robô pode fazer esse processo. Ao invés de você ter ali, por exemplo, uma galera olhando a planilha e dando Ctrl+C, Ctrl+V para uma outra planilha que o instalador vai vir aqui fazer, você tem um input e o robô ele vai enxergar essa planilha, vai trazer a informação aqui para um outro local qualquer, vai imprimir isso e disponibilizar. O que eu quero dizer com isso? Hoje, todo o processo que é estritamente manual, que é você pegar daqui e colocar aqui, pegar daqui e colocar aqui, através da criação de um RPA, esse processo ele pode ser padronizado e pode ser um processo automatizado, tá? E aí, o que você faz com o SAP? Geralmente, as empresas aqui, ninguém está pregando que a equipe seja dissolvida, exatamente. Geralmente, você capacita essas pessoas para cuidar do robô, tá? Para olhar esse robô, mas, sobretudo, como qualquer tecnologia, principalmente o robô, há exceções em processos, tá? Então, quando a gente olha o RPA, todas aquelas exceções continuarão sendo tratadas pelo humano. O humano ele começa a olhar muito mais a parte mais inteligente e a parte fora de um processo linear. O robô toma conta do processo linear e o humano olha aquilo que não faz parte de um processo linear. Tá? Para atendimento, o RPA serve muito em back-office. Muito em back-office. E serve também o RPA para um conceito que a gente tem visto muito, que é o conceito de tela única. Tá? O que é o conceito de tela única? É você trabalhar em uma operação hoje, para fazer o atendimento, você tem ali 4, 5, 10 sistemas. Então, quando você liga também numa empresa de telecom, você às vezes demora meia hora, 40 minutos para ter o seu atendimento finalizado, não é por uma vontade da empresa.
é porque às vezes para fazer uma substituição do item seu, de um dado seu, ele faz em 5, 6 sistemas. Eu conheço operação com 18 sistemas. Sim. E aí o que o RPA faz quando ele traz para uma tela única? Na verdade, você tem um robô por trás disso, aplicando informações nesses sistemas e buscando informações e trazendo para uma tela única. Essa tela única pode ser a tela única do chat, que o operador trabalha, ela pode ser uma tela única com histórico unificado, bonitinho. Então, só que por trás disso você tem ali uma integração via robô. O robô está buscando informação, está levando informação e trazendo para uma tela única também. São algumas formas de trabalhar com o RPA, com a parte de automação. Tá? Entendi. Então, nem todo processo ele pode ser automatizado pelo RPA. Não, nem todo processo pode ser automatizado pelo RPA. Principalmente os processos que não são lineares, que ocorrem algum tipo de quebra. Uma coisa simples que quebra um RPA, Excel. Por quê? Se você tem um Excel padrão, ok, o robô ele vai buscar na célula, vai buscar na coluna, etc., e traz a informação. Mas se você tem um Excel que é muita gente mexendo, que é o camarada lá colocando uma coluna a mais, o outro uma linha a mais, o que acontece? O robô, na hora que ele fala assim, eu preciso ir aqui nesse local buscar a informação, já não está mais na informação. Nem humano entende isso. Nem humano entende isso. A informação não está mais lá, porque algum humano já alterou isso dentro de uma planilha de Excel. Esse é um exemplo muito simples. Mas todo processo que não seja linear, você tenha a possibilidade de quebras, é um processo ruim de ser feito automação. Aí são processos que quando a gente faz um assessment, a gente não indica automação. A gente às vezes pode fasear esse processo, falar, até aqui eu faço automação, daqui em diante eu derivo para o humano trabalha, aí eu estou já criando algum tipo de produtividade, gerando algum tipo de redução de custo. Mas isso é sempre analisado, a gente precisa... nós e qualquer empresa que trabalhe hoje com o RPA precisa sempre realizar um assessment, uma imersão, conhecer bem esse processo para falar o que dá para ser feito e quais são os itens que vão ser atacados aí. Entendi. Você falou também aí do trabalho do humano, né? O robô ele não vai substituir o humano em tudo, isso é fato. E nem vai todo mundo ficar sem emprego e os robôs trabalhando, isso não existe, né? O humano sempre vai ter ali um processo em que ele vai ser inserido e ele também tem que cuidar desse robô. Afinal, esse robô precisa ser abastecido. A inteligência dele vem de um ser humano, certo? Ser humano, exatamente. Você tem alguns níveis aí de até novas funções com o robô, né? Você tem a própria parte da pessoa que monitora esse robô, que verifica o que é que efetivamente esse robô está processando. Você tem o escape do processo, então o robô às vezes ele trata boa parte do processo, mas uma decisão final é uma decisão humana, tá? E você tem, e aí quando a gente fala de robô, eu posso trazer até para um ambiente mais da RAI, que é a questão do chatbot, né? O quanto de novas funções a RAI, empresas que trabalham com chatbot, criaram nos últimos 5, 6 anos. A gente tem uma equipe grande agora só para fazer monitoramento de robô. Sim, a gente vê, por exemplo, pessoas que eram antigamente... Pessoas que trabalhavam em operação de atendimento, com alguma coisa mais processual e que hoje são responsáveis por conteúdo do robô, pela análise do robô. Então, cabe também ao profissional também se capacitar e enxergar que o robô ele veio para ficar, mas ele não vai substituir o humano. Na verdade, ele está criando novas oportunidades e novas posições para o humano. E novas posições mais capacitadas, com melhores remunerações, enfim, com mais destaque. São posições diferenciadas de só uma posição repetidora, né? Uma posição processual. Mas você tem uma série de novas oportunidades e de novas posições motivadas pela implementação de robô. Um chatbot, um RPA, etc. Certo. Chegaram algumas perguntas aqui, eu vou responder algumas com o Rafael. A primeira é: ferramentas de ERP Mega e CRM facilitam as vendas? Esse foi curto e grosso. Pede para mim, ferramentas de RP? RP, Mega e CRM facilitam vendas? Facilitam, sobretudo na construção de processo e no entendimento de como interagir, quais são as informações desse cliente,
Porque, vamos lá, quando você tem um RP ou um CRM, basicamente você está unificando essas informações, você está trazendo isso tudo para um banco de dados, para um repositório, e a partir daí é que você vai tomar algum tipo de decisão ou não, possa ser a decisão de venda. Como é que eu vou atacar essa base de clientes que eu tenho, né? Vou dar um exemplo prático. A gente tem um cliente hoje que faz a geração de leads através do chatbot da RAI. E ele deixa disponível ali o chatbot dele 24 horas por dia, etc. e tal. Se durante o dia um cliente entrou ali em contato com o chatbot, ele quer fazer uma compra, ele quer se inscrever lá no produto, ele vai ser direcionado por humano e vai ser tratado por humano. Se ele entrar de madrugada ou fora do horário, o chatbot vai tratar isso e através da integração a gente leva essas informações para o CRM dessa empresa, tá? O CRM compila todas essas informações e aí a equipe de vendas ataca isso de forma ativa no dia seguinte ou dali 2 dias, com telefonema, com mensagem, quando fala de WhatsApp, uma série de outros canais, mas você tem tudo estruturadinho ali dentro do CRM. E o canal de entrada, que é muito importante, foi o chatbot, é o chatbot. A gente leva essas informações do chatbot para dentro do CRM. Inclusive, o nosso chatbot, ele consegue ser integrado com aquela famosa ferramenta de gestão de leads que faz um evento em Florianópolis. Todo mundo conhece. E as pessoas fazem muito isso, as empresas fazem muito isso, integram, para o lead já vai ali para o sistema e a pessoa consegue tratar aquele lead mesmo nos fins de semana, enfim, madrugada. Isso aí. Chegou mais essa pergunta. E assim, em cima ainda de RP e CRM, tem muita solução boa e com preço bem permissivo aí no mercado hoje. Não sei o tamanho da empresa de quem perguntou ou não, mas se você tem uma empresa pequena que está iniciando, você vai encontrar uma solução muito boa e barata, tá? Entendi isso. Certinho. O José fez uma pergunta aqui também, que a Link2 faz integração com Correios para tratar logística reversa? A Link2 faz essa integração, tá? Essa integração ela pode ter como front também a questão do chatbot. Então, o consumidor ele poderia iniciar um processo de logística reversa através do chatbot e a Link2 integrada aí ao sistema do correio, etc. e tal, aí a Link2 traz as informações e disponibiliza essas informações com o front do chatbot, tá? Mas a Link2 faz e ajuda nisso também. Não só na logística reversa, mas também com rastreios, enfim, entendimento de onde é que está voltando um pouquinho, sem ser a reversa, mas a logística comum, né? A de entrega. A gente consegue, através de integração, orientar e mostrar onde é que está esse produto no momento, qual é o status, quando vai ser entregue, tudo isso. Eu tenho essa informação? Não, essa informação eu estou integrando e buscando de algum sistema legado que a empresa já tenha lá dentro. Pode ser uma plataforma de e-commerce, pode ser um sistema de rastreio, existem algumas soluções importantes no mercado hoje que compilam o rastreio de diversas transportadoras, eu vou lá e me plugo e busco essa informação também. Tá? Então, o que é relacionado a rastreio e logística, a gente pode mostrar para o consumidor dentro dos canais. Certo. Felipe, que fez a pergunta sobre o CRM, ele está perguntando quais são os CRMs que têm integração. Felipe, a maioria dos CRMs importantes no mercado tem APIs disponíveis, tá? Vou citar como exemplo duas marcas importantes, não é Merchan, mas é Salesforce e Dynamics, por exemplo, tá? Que muita gente são as mais famosas e que todo mundo usa, tá? E a gente encontra muito pelo mercado. São CRMs que a gente tem uma facilidade interessante de integrar porque já são nativos com APIs, enfim, tem uma facilidade. A gente encontra alguns CRMs no mercado que às vezes são CRMs até construídos pela própria empresa. E aí é um pouco mais difícil a integração, é viável e a gente sempre consegue, é um pouco mais trabalhosa a integração, porque aí a gente depende também da outra empresa que desenvolveu esse CRM. Aí a gente acaba construindo algo quase a 4 mãos, tá? Mas esses CRMs de mercado mais tradicionais e mais difundidos hoje, a gente integra com bastante facilidade. Certo. Felipe, caso você tenha alguma dúvida e queira falar diretamente com o Rafael, no final do webinar eu vou deixar os contatos dele, e aí você pode entrar em contato com ele,
perguntar qual é a ferramenta que você usa e queira fazer a integração, que ele responde para você, tá bom? E a gente pode bater até um papo de cases, a gente tem alguns cases bem importantes, bem legais, hoje já rodando aí, de integração com o CRM. Legal. O Anderson está perguntando se a Link2You consegue integrar com o Mercado Livre. Consegue, a Link2You consegue integrar com o Mercado Livre, a gente já tem até um case legal de integração com o Mercado Livre, a gente traz, na verdade, as informações que são abertas em mensageria, em reclamação, tá? E aí eu integro isso, mas eu preciso levar isso para algum lugar, tá? No caso dessa integração que a gente tem, que é um e-commerce legal, a gente traz isso para dentro do ticket da RAI, do RAI Ticket, tá? E aí o consumidor consegue enxergar, a operação consegue enxergar dentro da ferramenta de controle de ticket o que o consumidor falou no Mercado Livre, o anexo, enfim, as informações do pedido, tudo isso você vai enxergar dentro de um ticket. E aí a operação consegue responder e levar essa informação de volta para o Mercado Livre também. Não só mensageria, como reclamação. Tem uma guia de reclamação lá, quando você tem uma compra, a gente traz isso para dentro do ticket também. Legal. Isso a gente pode falar que a automação de processo também pode mudar o TMA do atendimento. Sem sombra de dúvida. Eu acho que a automação e integração, elas visam, sobretudo, esse cenário também de diminuição de TMA. Tá? Por quê? Vamos lá. Voltando naquele exemplo que eu passei ali um pouquinho antes de quando você liga numa empresa de telefonia e você é atendido em 40 minutos. Tá? Por quê? Porque você tem um operador que, para analisar o seu cadastro, para alterar alguma informação, ele vai trafegar em 18 sistemas. Eu vi uma operação de 18 sistemas. Não é exagero, não é mentira, são 18 sistemas. Tá? E o que acontece? Isso está tomando muito tempo da operação. Está tomando um tempo absurdo do operador, de ficar ali no Alt-Tab, enfim, Ctrl+C, aí ele joga geralmente com um bloco de notas, uma confusão danada, aí ele controla. Então, tudo isso, quando você tem uma integração, principalmente numa tela única, trazendo essas informações, você está cortando o TMA muito, tá? Você pega aí, às vezes, redução de 8, 9 minutos para casa de 1 minuto e meio, 2 minutos, isso case comprovado, tá? Com integração e com RPA. Esse também, você comentou um pouquinho de futuro e a gente falou de inteligência artificial, né? Mas para a operação ali do dia a dia, aquela operação grande que tem muito volume de contato, esse também é o futuro. É você integrar e criar alguns mecanismos de automação para trazer isso para uma tela única, para um histórico único ali, para uma timeline e facilitar a vida do operador na ponta, porque é ali que você reduz esse TMA mesmo. Você deixa todas essas informações mais compiladas e de forma mais fácil e prática para ele fazer o atendimento. Legal, a gente falou de novo como a tecnologia pode tirar o emprego das pessoas, mas olha só, como a tecnologia pode facilitar o emprego daquele agente de atendimento. Sim. Ele está ali, ele consegue resolver as coisas com mais facilidade. Sim. E aí, você vai ter um agente que ele é um agente muito mais estratégico. Por quê? Consultivo, exatamente. Porque ele não vai ser o cara que só vai dar a resposta do padrão ali, né? Quando vence minha fatura, a sua fatura vence dia tal. Ele já começa a enxergar dentro de um legado de informações qual é o perfil daquele consumidor. Então ele já vai começar a entender, por exemplo, que aquele consumidor, ele eventualmente está perguntando da fatura dele porque ele geralmente paga com 5 dias de atraso. Por que esse cara paga com 5 dias de atraso? Se ele já começa a ter algum tipo de informação mastigadinha para ele na frente, ele pode começar a tomar algum tipo de decisão e trazer uma satisfação para o consumidor. Por que ele não pode, por exemplo, oferecer uma alteração de data de vencimento, de pagamento para esse consumidor? Você tira o consumidor, às vezes, de pagar uma data errada, você traz uma melhoria para a empresa, enfim, e você está criando satisfação para esse consumidor. Esse é só um exemplo, mas assim, quanto mais informações esse agente tiver na frente dele, ele começa a ter uma outra postura e uma possibilidade de encantamento do cliente maior também. E é um círculo, né? Porque o agente fica feliz, o agente consegue atender melhor, o cliente fica satisfeito, aumenta as vendas, a empresa ganha dinheiro. E por aí vai.
mas a integração e a parte de tecnologia vem muito a somar na operação grande e média do dia a dia também. Vai permanecer ali com 200, 300 operadores, mas você vai ter uma outra postura de atendimento. Acho que essa é a palavra, postura de atendimento. Tá bom. Tudo lindo até agora, mas eu acho que as pessoas aí que estão assistindo que estão perguntando qual o custo de tudo isso? É um investimento muito alto para a empresa? Eu tenho uma empresa pequena, eu consigo fazer? Quando a gente fala de integração, hoje a integração ela tem se tornado também um produto, né? A integração até alguns anos atrás ela era quase que um serviço. Então, quando você falava em integração, você ia ter um camarada sentado lá na sua frente que ia analisar uma série de coisas técnicas e ia te passar um valor de desenvolvimento por horas, enfim, aí você ia ter que se organizar para pagar isso. Como tudo começando ali com SaaS, enfim, com as plataformas, hoje a integração ela também se torna uma plataforma. Então, hoje a gente tem um conceito chamado IPAS, que é Integration Platform as a Service, que é mais ou menos igual o SaaS, e é onde você começa a escalar integrações. Então, você já começa a ter conectores prontos, você começa a ter um produto específico, onde a cobrança disso se torna uma mensalidade. Não mais um serviço de desenvolvimento 200 horas, 300 horas. É óbvio, você ainda tem uma camada de serviço porque você tem uma customização, uma configuração de tudo isso. Mas na ponta, no final, você vai ter algum tipo de mensalidade e um modelo de negócio de plataforma de produto, como tudo hoje tem se tornado, né? Sendo escalável para a empresa e muito fácil para quem contrata também. Isso falando de integração. Falando de RPA, não. O RPA, ele ainda é muito serviço. O RPA é algo que aí sim eu preciso fazer uma imersão, entender essa operação e construir algo baseado no que a gente conheceu, tá? Existem soluções já de mercado que vieram a baratear essa questão do RPA. E aí essas soluções não são soluções para o usuário final. Não é a empresa que está nos ouvindo que vai contratar essa solução. Na verdade, são ferramentas que eu trabalho aqui dentro, que facilitam o nosso dia a dia e que eu crio os fluxos e os processos para fazer a entrega do que eu conheci lá na ponta. Tá? Isso barateou muito também a questão do RPA. E aí o RPA, aí cabe à empresa que está vendendo o RPA, seja no Tulu ou outra empresa que vocês façam negócio, venham a conhecer, cabe a transparência de falar, olha, com o que você está investindo aqui, você vai ter um retorno em tantos meses. Ou você não vai ter retorno nenhum. De custo. Isso, ou isso vai encarecer a sua operação. Então, assim, cabe sempre uma apresentação de um processo de ROI, de falar em quanto tempo você vai ter o retorno do que você está investindo. Se é que há. Se não houver, cabe a empresa ser transparente também e falar, olha, para esse processo não cabe para você fazer uma automação, porque você vai ter um incremento de custo, tá? Mas a gente procura sempre demonstrar onde é que você vai economizar e em quanto tempo você vai economizar com aquele investimento que está fazendo. Tem uma galera perguntando aqui quanto tempo leva para fazer a implantação desses processos. Eu acho que varia muito de processo para processo. Varia. O processo de integração hoje ele se torna mais fácil por essa questão de produto, tá? Uma integração média hoje a gente fala de 20 a 30 dias, mais ou menos. Isso são, assim, eu estou falando um feeling nosso aqui de dia a dia, tá? O RPA não, RPA e automação a gente já fala na casa de 60 a 90 dias também. Há automações de 6 meses, 1 ano, tá? Há automações de 15 dias, depende do que a gente vai conhecer na ponta, depende do tamanho do projeto também. Mas falando de integração hoje, a grande média de integração é de 20 a 30 dias. Quem fez essa pergunta foi o Felipe. Ele perguntou quanto tempo se leva para implantar aqui na RAI. Também depende muito do seu projeto, e aí tem que ver aqui com a equipe quanto tempo levaria. A gente falar aqui pode ser meio... o pessoal pode ficar bravo com a gente também. Ele está perguntando também se integra com o LX ou Viva Real. A gente precisa entender que tipo de integração você precisa lá na OLX e no Viva Real, tá? Aí é um conceito um pouquinho mais técnico, não tão técnico, mas na verdade a nossa equipe de desenvolvimento
vai olhar todas as APIs que tem disponíveis lá, que tipo de informação você quer trazer, para onde você quer trazer, e baseado nisso a gente orça e diz como integrar. A gente consegue de alguma forma integrar, mas a gente precisa entender qual é o escopo e que tipo de APIs e de soluções eles já têm lá. Falando do Mercado Livre, por exemplo, o Mercado Livre ele tem uma listagem enorme de APIs, então qualquer tipo de informação, ou quase todas as informações necessárias, tem uma lista de APIs que a gente vai e a gente cria aqui do nosso lado e começa a estruturar isso para trazer, tá? B2W, enfim, falando de marketplace. Falando de Viva Real de OX, a gente precisa dar uma olhadinha lá. Pessoal, continue mandando as perguntas. Tem mais algumas aqui que eu vou passar para o Rafael, mas continua mandando aí, porque está quase terminando o nosso tema. Dá tempo ainda, tá bom? Mês que vem começa a Black Friday. Temida pelo atendimento, amada pelas vendas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a automação de processos na Black Friday, como isso facilitaria, porque eu sei que o atendimento é uma área que sofre no pós, porque já emenda com o Natal e aí a gente sabe o que acontece. Isso é uma pergunta legal e assim, a integração e a automação, ela permite justamente essa escalabilidade, ser escalável em datas comemorativas, vai Natal, Dia das Crianças, Dia das Mães, etc. Por quê? Porque um robô ele não tem um funil de processos ao mesmo tempo. Sim. Então, exemplo simples, se você tem ali uma equipe com 10 pessoas fazendo um atendimento, no Black Friday você vai precisar dobrar, porque você vai ter um volume maior, o robô ele vai continuar sendo um robô só. Isso já acontece dentro do conceito do chatbot, por exemplo, né? Se você aplica um chatbot na ponta para reter esses consumidores, é um chatbot único. Independe se ele está atendendo 10 consumidores no minuto ou 1 milhão de consumidores naquele minuto. O chatbot está lá, ele está programado e ele vai fazer o atendimento. A mesma coisa quando a gente fala principalmente de automação. Você tem um robô lá, é óbvio, a gente tem uma estruturação do parque de dados ali, de tráfego. Então, esse robô ele precisa ter uma preparação diferente naquele momento, mas o robô está lá. Você não vai contratar ninguém a mais e depois ter que dispensar alguém porque acabou aquela fase do Black Friday, tá? E com relação à integração propriamente dita, aí você tem toda a parte de ganho que a gente comentou, de diminuição de TMA e de trazer informações mais rápidas para o seu agente de atendimento. Então, isso gera uma melhor produtividade, uma série de benefícios com que diminua a necessidade de contratação de gente no Black Friday. Tá? Então, estar integrado ou estar automatizado no Black Friday é bem importante. Você pode começar com o próprio front, que é um chatbot, que é uma ferramenta que já contenha ou retenha esse consumidor na ponta. Então, pode ser o prazo de entrega, pode aceitar cartão de crédito, enfim. Pode. E nesses itens de logística, porque o que acontece no Black Friday é que o consumidor vai ficar muito ansioso. Né? Então, ele vai comprar na segunda-feira. Ele vai fazer a compra, o que vai acontecer? Na segunda-feira ele quer saber quando chega. Exatamente. Quero na minha casa na segunda-feira. Eu quero na minha casa na segunda-feira. E uma integração simples, você consegue trazer essa informação para dentro de um chatbot. Ou você consegue levar essa informação para a sua URA. Ou você consegue disponibilizar essa informação de forma ativa pelo WhatsApp. Então, um disparo de HSM, que a gente fala que é um disparo ativo do WhatsApp. Então, você consegue diminuir a ansiedade desse consumidor pela integração e diminuir a necessidade dele de ligar dentro da operação. Isso é bem importante. Você consegue continuar com a equipe ali alinhada e usando a tecnologia a seu favor. É importante que isso aconteça no fim de semana, né? A Black Friday geralmente é uma sexta-feira. Sim, era uma sexta-feira. E aí no fim de semana nem toda a equipe de atendimento está lá. O robô lá consegue resolver o problema. Consegue resolver o problema, exatamente. Ou ajudar. Aí a gente volta no tema. A gente nunca vai. A ideia nunca é substituir o ser humano, mas é permitir com que a operação ela ganhe tamanho sem precisar crescer a operação. Porque geralmente as dúvidas do Black Friday são as mesmas, né? São. A mesma dúvida que eu tenho, outras pessoas vão ver ali, são dúvidas simples, como o prazo de entrega. Prazo de entrega, onde está no pedido, troca, meio de pagamento, algo nesse sentido, quando às vezes vai parcelar. Você não tem mais que 5, 6
Sim, exatamente. Tipos de dúvida alcançando aí 90%. Então, você vai ter outras dúvidas fora desse padrão. Mas esse padrão você consegue ter muito bem. Você consegue trabalhar ele muito bem de forma integrada e automatizada. E as complexas ficam para o ser humano. E aí as complexas ficam para o ser humano, exatamente. Legal. Tem uma pergunta aqui. A pessoa está perguntando qual a condição básica dos sistemas para fazer as integrações. É apenas a API aberta? Não, assim, as condições básicas, eu vou ser bem superficial, tá? A condição básica é a gente conhecer esse sistema. Por quê? Porque existem alguns sistemas padrões no mercado que têm API aberta e uma facilidade muito grande de integração, tá? Então, isso é um produto, entra dentro daquele conceito de IPAs que eu falei. Quando não tem, a gente tem alguns caminhos, a gente tem até o caminho da automação. Eu posso integrar com automação. Como isso é feito? Você pode fazer uma automação de leitura de tela, por exemplo, e trazer essas informações que você capta dentro de uma leitura de tela e levar essas informações para o seu destino final, tá? Vou dar um outro exemplo, vou dar um exemplo prático sobre isso que eu comentei. Hoje, as empresas de telecom, elas têm uma dificuldade, ou eles têm um receio de liberar APIs dos seus sistemas legados lá dentro, tá? Isso faz parte da estratégia deles, da segurança da informação, enfim. O banco também funciona dessa forma, tá? Uma das formas de você pegar essa informação que está lá naquele sistema legado do banco ou da telecom e trazer isso para um chatbot ou para um front de atendimento é você criar um robô, um RPA. Esse robô ele lê a informação no sistema. E baseado no que ele leu essa informação, ele traz e leva para um front de chatbot ou de chat, enfim, ou uma página de atendimento de telefonia, algo nesse sentido. É um dos formatos. Mas geralmente, ou quase sempre, quando não tem uma API aberta ou algo nesse sentido, a gente precisa conhecer, sentar com o cliente e aí desenhar juntos a melhor forma de fazer essa integração. Legal. O Felipe, ele está perguntando onde ele consegue vídeos tutoriais da ferramenta. Eu não sei se é da Link2You ou da Rai, mas no final eu passo aqui o contato do Rafael e você pergunta para ele que a gente passa para você, tá? Mesmo se for da Rai, da Link2You, ele passa, enfim, uma coisa passa para o pessoal aqui da Rai. Aí eu passo os cases nossos. A gente está subindo um site novo na próxima semana. Nosso site rodou de janeiro até agora no formato. Agora, na próxima semana, a gente vai ter um site novo, bem bacana, com as informações mais simples e mais condensadas também, para ajudar nesse conceito aí. Mas, Felipe, fica à vontade, depois ele vai passar o contato e a gente conversa, a gente passa o material que a gente tem. Exatamente. Eu vou fazer agora uma última pergunta com o Rafael. Enquanto isso, vocês podem mandar as últimas perguntas de vocês. A gente está quase acabando o nosso webinar. Mas podem mandar aí que a gente tenta fazer aqui antes de acabar. Rafa, eu queria que você falasse um pouco sobre as próximas novidades e as oportunidades da automação de atendimento hoje no Brasil. Tá, legal. Falando um pouquinho de integração. A integração, eu acho que o caminho é para se tornar também produto, para ser fácil e para que quem contrate aí na ponta tenha uma maneira de contratar como contrata hoje, por exemplo, uma licença de chat, uma licença de TIT, algo nesse sentido. Você vai pagar uma mensalidade e manter ali por conexões, tá? Esse é o caminho natural do mercado, o caminho natural de tecnologia hoje, você tentar produtizar tudo, tá? E automação é muito do que a gente falou de inteligência artificial. Eu acho que somar inteligência artificial dentro de um processo que o robô já trate ou que os robôs irão a tratar, tá? Isso de inteligência artificial ainda é um caminho a ser percorrido. Muitas empresas hoje têm buscado informações, mas ainda têm encontrado até um indicador financeiro, algo nesse sentido. E aí o que eu oriento é o seguinte: não tenha uma ansiedade com relação a isso. Hoje, as soluções que tem no mercado que podem te ajudar de forma automatizada são muito boas e podem ajudar sem um custo tão elevado como a inteligência artificial atualmente. Daqui a 5, 6 anos, eu acho que aí também a inteligência artificial vai ter um
formato mais produtizado e vai ser mais aplicado também dentro desse conceito de automação. Mas hoje a automação ela pode ser feita ainda com bom RPA no formato de processos, tratativa de processos. Tá? Tem muito ainda para caminhar e muito ainda para ser feito nesses modelos. Legal. Produção, alguma pergunta a mais? Tem uma pergunta aqui do Felipe, ele está falando sobre preço. Entre em contato com o Rafa, que ele vai passar para você. Acho que o Felipe está bem interessado, mas fique tranquilo, Felipe. O Rafael vai te atender. A gente bate papo e conhece. Eu quero te conhecer e conhecer aí o que você está precisando, Felipe. Que aí a gente bate um papo mais comercial também. Pessoal, a gente encerra por aqui então. Caso vocês queiram sugerir novos temas para os próximos webinars, pode mencionar no LinkedIn, é Diego Aquino High Platform, você vai procurar lá, sugere para mim os temas que a gente faz aqui, atendimento ao consumidor, chatbot, satisfação, enfim. Tudo relacionado ao relacionamento com o consumidor, a gente fala. Rafa, eu queria que você deixasse seus contatos para as pessoas que quiserem entrar em contato com você, tirar dúvidas, enfim. Tá, quem quiser me adicionar no LinkedIn, meu sobrenome é sempre chato, mas é Rafael Isoletti, é ISOLE, 2TZ, de Oliveira, tá? E a Link to You é Link TOU, Link to You em inglês, por U sendo a letra U, tá? Nós estamos com o site novo aí a partir da próxima semana. Vai ficar bem legal. Quem quiser puxar uma conversa comigo lá também no LinkedIn, eu estou totalmente disponível e aí a gente troca telefone, enfim. Acho que a produção vai passar também meus contatos, meu e-mail, agora no final. E aí foi um prazer ter participado, ter conversado com vocês, falado um pouquinho de integração e automação. Acho que isso caminha muito junto com o que a RAI Oriente prega, né, que é a excelência no atendimento ao consumidor, diminuir custos e melhorar a satisfação. E a gente vai olhar e pode olhar também para dentro de casa, para dentro dessa cozinha e tratar isso melhor, tá? Então eu agradeço e fico à disposição. Felipe, me manda mensagem, cara, para a gente conversar. Felipe está bem interessado. Felipe, vamos bater um papo, cara. Legal. Nenhuma pergunta a mais? Então a gente vai encerrar. Obrigado a todo mundo que participou, que tirou um tempinho aí no seu dia, na sua operação para assistir o nosso webinar. Esse vídeo vai ficar disponível nas páginas das redes sociais da RAI, então lá no YouTube, no Facebook, no LinkedIn. E a gente vai dar uma digitadinha nele e ele fica disponível, acho que a partir de amanhã já. Fiquem ligados nos próximos webinars, a gente sempre traz um entrevistado diferente aqui. E fiquem tranquilos para sugerir temas. Então é só mencionar no LinkedIn, Diego Aquino, e mandar lá o tema que a gente faz aqui. Obrigado, é isso. Boa tarde, obrigado, Rafa. Até a próxima. Obrigado, gente. Obrigado.